TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá, loja de artigos esportivos tem armas roubadas no centro de Lajeado. Essas e outras informações você acompanha a partir de agora no Redação Informativo. Duas pessoas foram presas e 3 menores foram apreendidos durante a noite de quarta-feira por agredirem um homem de 23 anos para roubarem a sua bicicleta. A Brigada Militar foi acionada e iniciou as buscas. Um jovem de 18 anos e 3 menores foram apreendidos em Estrela, na rua Barão do Rio Branco, no bairro Oriental. Um quinto envolvido fugiu com a bicicleta. A Brigada Militar de Lajeado foi informado de que o homem estaria fugindo para Lajeado. Ele foi interceptado no bairro Hidráulica e com ele foram encontrados uma chapinha de cabelo, 2 celulares, um fone de ouvido e uma garrafa de cachaça. Os detidos pela polícia foram reconhecidos pela vítima e encaminhados para a Delegacia de Pronto Atendimento de Lajeado. Os 2 maiores foram recolhidos ao presídio e os adolescentes autuados e liberados aos responsáveis. E o proprietário de uma loja de artigos esportivos foi assaltado por volta das 6h15 da tarde desta quarta-feira e teve armas roubadas por 2 assaltantes. De acordo com o seu depoimento à Polícia Civil, a vítima estava sozinha em sua loja quando a dupla invadiu o local, ambos armados com pistola .45. De acordo com o registro policial, os bandidos exigiram a entrega das armas do estabelecimento. O proprietário tentou alegar que não tinha, mas foi ameaçado pela dupla. Eles fugiram levando pelo menos 8 armas e munições. Antes de saírem do local, ainda algemaram a vítima dentro da loja e pediram que ficasse quieto por 10 minutos, pois eles estariam monitorando do lado de fora, contou a vítima em depoimento. Os 2 criminosos não esconderam o rosto durante a ação. As suas características foram repassadas à polícia, que passa a investigar o caso. E uma empresa de materiais de construção foi alvo de uma tentativa de furto e arrombamento por volta das 11h10 da noite desta quarta-feira, no quilômetro 73 da ERS 129, na área central de Teutônia. A Brigada Militar foi acionada pela empresa de monitoramento do local e apreendeu um menor pelo caso. Segundo o registro, um dos seguranças avistou 2 homens tentando cometer o delito, sendo que um deles teria efetuado um disparo de arma antes da fuga. A dupla estava encapuzada. Um deles fugiu em direção ao bairro Planalto e o outro ao bairro Lambari, informou a polícia à testemunha. Os brigadianos efetuaram buscas e localizaram um menor com as características informadas na rua Uruguaiana, no bairro Planalto. A testemunha o reconheceu como um dos participantes. Os policiais continuaram as buscas e localizaram escondido próximo à empresa uma mochila, um chuveiro e um cortador de pisos de cerâmica. O menor foi autuado por furto e arrombamento na Delegacia de Pronto Atendimento de Lajeado e depois foi liberado. E Daniele Lenhard, de 24 anos, moradora do bairro Alescut, em Teutônia, faleceu por volta das 5 horas desta quinta-feira. Foi no Hospital Bruno Born. A auxiliar administrativa estava internada desde o último dia 13, quando colidiu frontalmente a bis que conduzia a uma Paraty, na rua Major Bandeira, no bairro Alescut. Ela chegou a ser socorrida ao hospital da cidade, mas pela gravidade dos ferimentos foi encaminhada para Lajeado, onde foi internada na unidade de terapia intensiva. A Brigada Militar de Estrela recuperou um automóvel na noite da quarta-feira. Ele havia sido furtado durante a tarde de terça em Lajeado. Por meio de denúncia, os policiais localizaram às 10 da noite o Gol branco, placa IDO 3521 de Lajeado. O carro estava abandonado na rua Júlio Carlos Loman, no bairro Pinheiro, próximo à BR-386. E os 70 anos do final da Segunda Guerra Mundial e a participação brasileira no conflito foram destacados durante o grande expediente da sessão plenária da Assembleia Legislativa nesta quarta-feira. Veja com o repórter Everton Lima. A iniciativa partiu do deputado Juliano Roso, do PCdoB.
Ele falou sobre a importância das Forças Armadas brasileiras durante a Grande Guerra e o papel dos pracinhas na luta contra o nazismo. Nas galerias lotadas, representantes das 3 corporações militares, inclusive ex-combatentes, acompanharam a homenagem que emocionou e honrou quem defende a soberania nacional. A homenagem que o Parlamento Gaúcho prestou às Forças Armadas Brasileiras, e aqui eu falo particularmente em nome do Exército também, é extremamente significativa, porque o deputado Juliano Rosso ele fez um retrospecto histórico do que foi aquele período, da importância que aquele período teve dentro da nossa história, do trabalho que foi desenvolvido pelas 3 forças, dos sacrifícios que ocorreram naquele momento, e com isso dignificou mais ainda o trabalho para aqueles que nos antecederam. Então, em nome de todos, o Exército Brasileiro, de todos aqueles que combateram na campanha da Itália, eu agradeço ao Legislativo Gaúcho por essa homenagem. Para o parlamentar, a homenagem resgata a importância brasileira no conflito e celebra a memória de quem esteve lá defendendo os ideais do Brasil. Resgatar para as novas gerações brasileiras e para o Parlamento Gaúcho o papel que o Brasil teve na derrota do nazismo e do fascismo no final da Segunda Guerra Mundial. Poucos sabem que o Brasil participou, poucos sabem da importância que o Brasil teve nesse conflito, das mortes que nós tivemos lá, da participação da Marinha, da Aeronáutica, do Exército, a partir do patrulhamento do Atlântico Sul com a Marinha, das missões que a Força Aérea Brasileira realizou, todas com sucesso, e do papel histórico e heróico dos pracinhas da Força Expedicionária Brasileira. Quando o Exército volta, a Marinha volta, a Aeronáutica voltam para o Brasil, eles mudam a história do país porque a democracia se fortalece, porque o Brasil se industrializa, porque as forças aéreas se modernizam e porque principalmente nós derrotamos a maior ameaça que o mundo já teve até hoje, que é o nazismo e o fascismo. Por isso da importância de homenagear esses que ainda estão vivos, poucos pracinhas que estiveram aqui e que ainda estão vivos, já muito idosos, e também homenagear aqueles que se foram e aqueles que estiveram lá na Itália e tombaram lá. Um homem de 36 anos foi preso suspeito de tráfico de drogas no fim da manhã desta quarta-feira no bairro Praia. Em patrulhamento de rotina, a Brigada Militar abordou uma moto ocupada por 2 homens na rua Vereador Praia. Em revista, foi encontrado com o caroneiro um tijolo com 25 gramas de maconha. Na delegacia de polícia de Taquari, ele foi enquadrado por tráfico de drogas e recolhido ao presídio de Lajeado na sequência. Conforme a Brigada Militar, o morador do bairro Praia tem contra si várias denúncias de tráfico de drogas, mas nunca havia sido preso anteriormente. E uma mulher de 56 anos ficou ferida em um acidente por volta das 7 horas da manhã desta quinta-feira, na ERS 129, no quilômetro 82, no trevo de acesso ao bairro José Marcolim. Um Palio, placa de Lajeado, conduzido por Lari José Baldi, colidiu em um Corsa emplacado em Mussum, conduzido por Nilva Rossini. A mulher sofreu ferimentos e foi encaminhada para o atendimento no Hospital Nossa Senhora Aparecida de Mussum. Acompanhe agora o comentário do pastor e advogado Natanael Zanata. Todo mundo sabe que o estado do Rio Grande do Sul está passando por diversos problemas financeiros. Para se ter uma ideia, ontem, dia 19 de agosto de 2015, o estado ainda estava devendo 15 milhões de reais para pagar a dívida com a União Federal. O pessoal sabe que na semana passada a União bloqueou as contas do estado até completar a dívida de pouco mais de 260 milhões de reais. E nós estamos chegando perto do final do mês, quando deve ocorrer, ou deveria ocorrer, o pagamento dos salários, dos subsídios dos servidores públicos. Nessa situação, obviamente, não vai ter dinheiro para fazer o pagamento do salário dos servidores do funcionalismo público. Na verdade, a gente está vivendo uma terra de incompatíveis, de incompatibilidades tremendas. Nós chegamos no ponto final de manutenção, de sobrevivência do Estado e várias são as situações. Só que ninguém fala nada, fica todo mundo quieto e deixa acontecer desse jeito. Vocês viram que o funcionalismo público decidiu em assembleias fazer 3 dias de greve.
E o governador imediatamente diz que vai cortar o ponto dos grevistas. O que vai acontecer? A justiça vai intervir, vai impedir que seja feito o corte de ponto, né? O governo não vai ter dinheiro para pagar ninguém e vai continuar a mesma bagunça de sempre. Vai continuar o mesmo problema que nós temos visto há tanto tempo, ao invés de todo mundo fazer um esforço para se ajudar e fazer esse negócio funcionar. Não tem como funcionar. Por quê? O pessoal que está sendo mais sangrado agora, que está tendo maior dificuldade, olha para os outros lados e para as outras instâncias e vê que nada funciona, que lá não acontece nada. Exemplo, você sabe quanto ganha um juiz no estado do Rio Grande do Sul? Mais de 20 mil reais de salário mensal. Só que os bonitos estão ganhando, além disso, 4 mil reais de auxílio moradia. Me digam vocês, um juiz que ganha mais de 20 mil reais ganha auxílio moradia e um professor que ganha 1.500 ou 2.000 reais não ganha auxílio moradia nenhum. Você acha que o professor vai ficar satisfeito e vai abrir mão ou vai vestir camiseta quando tem uma disparidade dessa? Eu não vou negar que esse auxílio moradia está na lei, seja legal, mas é incompatível com a situação real do Estado nesse momento. Não é momento de pagar auxílio moradia, já é incompatível com a nossa situação financeira. Só que quem está ganhando não fala nada. E pior, tem gente que tem medo de falar e também não fala, para não arrumar rusga com o juiz, né? Vamos ver aqui em Lajeado, nossa cidade? A nossa Câmara de Vereadores tem aí 15 vereadores ganhando mais de 6 mil reais por mês de subsídio e conseguiram pedir mais 13º, agora no início do ano, ganhando retroativo também, se obrigando a trabalhar uma vez por semana, uma reunião por semana. E se for alguma coisa mais disso, tem diária. E aí, o executivo tem que adotar turno único porque não tem dinheiro para fazer o pagamento dos empregados públicos, do pessoal que está trabalhando todos os dias, que é vinculado ao CLT, ou o pessoal que tem que estar na rua consertando, ajeitando as coisas que a cidade precisa para funcionar. É ou não é incompatível? É estranho ou não é? É óbvio que é. E ninguém fala nada e ninguém vai me convencer que isso está certo. Domingo passado, movimento nas ruas, pessoal tentando lutar pelo impeachment da presidente, contra a corrupção, beleza. Aí chamando todos de elitista, coxinha, aquela coisa toda. Domingo de tarde, pessoal, tira do seu tempo de descanso, vai pra rua, faz manifestação. Marcado pra hoje, manifesto contra movimento, em apoio à presidente, em apoio à situação, numa plena quinta-feira de tarde, fazer uma movimentação supostamente por trabalhadores. Me digam vocês, onde é que estão os trabalhadores numa quinta-feira de tarde? Eles estão na esteira, estão na indústria, eles estão trabalhando, eles não vão estar na rua. Quem vai estar na rua é pessoal pago, financiado com dinheiro público e usando dinheiro de sindicato que recebe mensalidade, recebe contribuição daqueles funcionários que estão trabalhando lá. É um país de plenos, de completos imbecis e incompatibilidades mil. É uma terra, é um país, um município, um estado de grandíssimos filhos da mãe. Eu sou um grande filho da mãe por não fazer nada para mudar essa realidade ou para permitir que eles violem, faça essa bandalheira toda e continua tudo do mesmo jeito que está. Estamos chamando os militares? Intervenção militar? Sim, por quê? Porque são os únicos que têm coragem o suficiente para mandar todo mundo calar a boca e entrar na linha. Ações de conscientização tributária serão implantadas em Antagora através de um novo projeto de educação fiscal. Coordenada pela fiscal do município, a Celina Chiamuleira, a proposta integrante do Programa de Integração Tributária visa sensibilizar especialmente a comunidade escolar e possibilitar reflexões sobre os direitos e deveres do cidadão, a função social do tributo e os benefícios públicos na aplicação dos seus recursos. Ela apresentou o planejamento ao prefeito Neuri Luiz Dalla Vecchia, ao presidente da Câmara de Vereadores Milton Bassani, à secretária de Educação Rosane Maria Mioto Marques e à secretária da Fazenda Madalena Guellen Zanquim. Entre os objetivos também está o aumento da arrecadação do ICMS pelo município. A primeira atividade programada é uma palestra com a técnica tributária da Receita Estadual, Maica Vettorazzi Rocha, a ocorrer
na terça-feira, dia 25, às 8h30 da noite, no auditório da Unidade Básica de Saúde, com os professores da Rede Municipal de Ensino e autoridades. Após isso, devem iniciar as ações diretamente com os alunos. Ética, cidadania, responsabilidade, respeito, solidariedade e inclusão social estão entre os temas que serão trabalhados. A população pôde escolher as prioridades durante a votação da consulta popular que aconteceu nesta quarta-feira. Andréa Martins traz as informações. A consulta popular é o processo pelo qual a população define parte dos investimentos e serviços que constarão no orçamento do Rio Grande do Sul. Tem vários assuntos ali de grande importância e que o povo deveria participar mais. Nesta votação, os gaúchos elegem as prioridades para o desenvolvimento das 28 regiões do estado. Mas, acima de tudo, mesmo com os poucos recursos, a comunidade é que escolhe aquilo que é melhor para a sua comunidade. A escolha pode ser feita em urnas presenciais, instaladas em todos os municípios, ou pelo site www.consultapopular.rs.gov.br. Acho que é importante participar, né? Faz parte do nosso processo de cidadão, né? Até porque os recursos são escassos, né? Acho que é bom priorizar. Assim como fez o governador, os eleitores poderão escolher até 4 demandas, uma na área da saúde, outra na área da educação e as restantes entre ciência, tecnologia, desenvolvimento rural e agricultura. Só a gente participando é que a gente vai poder realmente saber o que pode ser feito, o que está sendo feito. Depois as pessoas reclamam que fizeram isso ou aquilo, mas queriam outra coisa. Então, assim, está aqui. As pessoas vêm e escolhem. Por intermédio de lei federal, é determinado que os municípios apliquem anualmente 15% do orçamento líquido da sua arrecadação em saúde. Em Lajeado, a atenção ao setor vai além da indicação, chega a 22%. Por ano, a Secretaria da Saúde tem em média um orçamento de 90 milhões de reais. Desse recurso, 40 milhões são oriundos do governo federal e destinados ao Hospital Bruno Bor. Para receber a verba, o HBB precisa prestar contas de seus atendimentos e investimentos para a Prefeitura. Conforme o secretário Vladimir Schwingel, outros 50 milhões do orçamento que o município disponibiliza para a continuidade dos investimentos na saúde são encaminhados à construção, ampliação e reforma de postos de saúde, além de compra de equipamentos modernos para atendimento à população, para a realização de procedimentos cirúrgicos e exames pelo Sistema Único de Saúde. O secretário de Saúde destaca 2 pontos considerados importantes para avaliação ou para avaliar os investimentos. O segundo ponto é a inauguração das novas instalações da Unidade de Saúde da Família do bairro Jardim do Cedro, que ocorre no dia 27 de agosto. Na próxima quarta-feira, às 6 da tarde, a Secretaria da Saúde realizará uma audiência pública de prestação de contas e projetará os investimentos para o restante do ano. O evento será no plenário da Câmara de Vereadores. A iniciativa faz parte da transparência das contas públicas do Sistema Único de Saúde e visa estabelecer um panorama do segundo semestre. Para a audiência, toda a população está convidada a participar. Questionamentos e sugestões serão aceitos. Dos recursos de 2015, o Estado está um mês pendente e, em relação ao mês de abril, pagou apenas 40% do previsto. Em 2015, a Secretaria recebeu da Secretaria Estadual da Saúde R$ 526 mil em janeiro, 733 em fevereiro, 655 em março e apenas 236 mil em abril. Depois, em maio, veio 660 mil reais, nada em junho e 1.200.000 reais em julho. A Secretaria da Saúde de Lajeado atende em média 20 mil pessoas por mês através do Sistema Único de Saúde. E a Agência Nacional da Saúde suspende a comercialização de 73 planos de saúde. Veja com Luana Kali. Está suspensa a partir de hoje a comercialização de 73 planos de saúde de 15 operadoras. A medida da Agência Nacional de Saúde Suplementar é uma resposta às reclamações de consumidores relativas ao não cumprimento do prazo máximo de atendimento e da falta de cobertura. Mais de 3 milhões de beneficiários devem ser diretamente protegidos, uma vez que as operadoras vão ter que resolver os problemas para poder aceitar novos consumidores. Por outro lado,
52 planos de saúde que estavam com a comercialização interrompida vão poder voltar a ser vendidos hoje, uma vez que foi comprovada a melhoria no atendimento do segurado. De Brasília, Luana Karen. A Secretaria Municipal de Educação de Estrela proporcionou aos diretores e supervisores das escolas da rede uma formação do programa Dinheiro Direto na Escola, do governo federal. O programa vai destinar verbas para todas as escolas públicas do país que precisam, para ter acesso aos recursos, elaborar o diagnóstico e o planejamento para os próximos 3 anos. Conforme o consultor educacional Éder Carlos Dalberto, que ministrou a capacitação, as escolas precisam encaminhar o diagnóstico ao Ministério da Educação até o fim de setembro. Já o plano interativo, no qual vão informar suas necessidades, como reformas e outras, deve estar concluído até o final de dezembro. O valor a ser destinado a cada estabelecimento será regulamentado pelo governo federal por meio de resolução. E o Ministério da Saúde lança uma campanha para a população em situação de rua. Veja com Rafael Gasparotto. Valorizar a saúde como um direito humano de cidadania e ressaltar que moradores de rua têm o direito de serem atendidos pelo Sistema Único de Saúde, SUS. A campanha Políticas de Equidade vai divulgar que todos devem ser atendidos, independentemente de suas roupas, de suas condições de higiene e de ter feito uso de álcool ou drogas. Também vai informar que não é necessário documentação nem endereço para adquirir o cartão do SUS. O ministro da Saúde, Arthur Quioro, explica como funciona o atendimento. Essa campanha procura mobilizar trabalhadores da saúde, gestores, a própria comunidade e a própria população de rua, no sentido de que o acesso a serviços de saúde é um direito. Para além do consultório na rua, já presente em muitas cidades, ir à UPA, à unidade básica de saúde, ao hospital, à Santa Casa, aquele local que é necessário para cuidar do seu problema, independente de qual venha a ser esse problema, se é um problema clínico, se é um problema psiquiátrico, se é um problema cirúrgico, é uma responsabilidade daqueles que cuidam. A população em situação de rua é caracterizada como um grupo de pessoas que possuem em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados, que habita espaços públicos como ruas, praças e viadutos e ocasionalmente utiliza abrigos e albergues para passar a noite. Dados do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome estimam que há 50 mil adultos e 24 mil crianças e adolescentes morando nas ruas de cidades brasileiras. Essa população é composta predominantemente por homens negros que exercem alguma atividade remunerada. Entre os principais motivos que os levaram a sair de casa estão o alcoolismo, as drogas, o desemprego e os conflitos familiares. A campanha complementa a atuação de outras políticas públicas do governo federal, como o Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua. Os centros POP são unidades de atendimento especializado à população que vive nas ruas. Eles contam com assistentes sociais e ambientes onde os frequentadores podem se alimentar e fazer a sua higiene pessoal. Cada unidade funciona no mínimo 5 dias por semana, durante 8 horas por dia. Richardson é morador de rua, mas com a assistência dos profissionais do Centro POP, ele começou a frequentar a escola e vai fazer o Enem no final do ano. Antes de eu conhecer o POP, eu ficava na rua tipo vazio, assim, sem nenhuma ocupação. Eu concluí o meu fundamental, aí hoje já estou fazendo o ensino médio, que é o primeiro ano. E vou fazer o Enem também. O governo federal mantém 282 centros POP em 246 municípios e atende cerca de 240 mil pessoas por ano. Entre 2013 e 2015, os centros receberam investimentos de quase 54 milhões de reais. O secretário adjunto de Políticas de Direitos Humanos, Raimer Rezende, define a importância de se articular diferentes políticas sociais. Porque um dos principais objetivos do dia de hoje foi chamar os parceiros na responsabilidade para que trabalhemos juntos, numa rede articulada para prestar o serviço de maneira adequada. Na tarde desta quarta-feira, o Conselho Municipal de Segurança Pública se reuniu no Salão de Eventos da Prefeitura para tratar da criação de uma comissão especial para a criação do Plano Municipal de Segurança Pública de Lajeado. A comissão fica responsável pela elaboração do plano, que será feito de acordo com as normas exigidas pelo governo federal. A intenção com a criação do Plano Municipal de Segurança Pública é credenciar Lajeado a concorrer com outras cidades do estado e até do país na busca de recursos financeiros da União. Outro assunto em pauta foi a ampliação do sistema de vídeo monitoramento. O representante da Secretaria da Educação, Márcio Cai, sugere que, à medida em que os novos equipamentos forem instalados na cidade, as escolas tenham prioridade. O secretário Gerson Teixeira respondeu que existe um projeto que prevê a instalação de mais 6 câmeras novas. 4 ficariam no centro, uma na BR-386 e outra na IRS 130.
A situação do efetivo das polícias, especialmente da Civil, foi mais uma vez levantada a público pelo delegado regional da Polícia Civil, João Merten Peixoto. Um ofício será enviado pelo Conselho Municipal de Segurança Pública ao prefeito Luiz Fernando Schmidt. A intenção é buscar uma intervenção do chefe do Executivo junto ao governador do estado, José Ivo Sartori. O governo de Lajeado, por meio da Secretaria de Agricultura e Urbanismo, revitalizou a praça do bairro Planalto, localizada na rua Etivino Teobaldo Thomas, em frente à Escola Municipal de Ensino Fundamental Lauro Matias Miller. Cerca de R$20 mil foram investidos na compra de brinquedos novos e reforma com pintura dos brinquedos usados. Floreiras e bancos novos, escadarias de acesso, pintura de muretas, um campo com grama nova para a prática de futebol e cercamento foram algumas das melhorias executadas, além do depósito de brita junto aos brinquedos e ajardinamento do espaço de lazer. De acordo com o titular da Secretaria da Agricultura e Urbanismo, Ricardo Giovanella, a grama será compactada e alguns materiais utilizados na obra ainda precisam ser retirados do local. Acompanhe agora o comentário do professor Gilson dos Anjos. Olá, amigos. Como não poderia ser diferente, em meio a esta semana que estamos de greve geral do funcionalismo público do Executivo do Estado do Rio Grande do Sul, não poderia estar tratando de outro assunto. O Estado vem em crise, a gente já sabe de muito tempo. E nós do funcionalismo, eu como professor ligado à área do magistério, que é uma das áreas que tem menos valorização e que acaba enfrentando muitos obstáculos, a gente está mesmo apanhando com baixos salários, com outras dificuldades, a gente vai levando, a gente vai desenvolvendo o nosso trabalho. Entretanto, agora a situação chegou numa condição insustentável. Ou seja, o parcelamento de salário, o medo do não pagamento da integralidade dos salários nos meses seguintes nos colocam em pânico, nos colocam em condições de verdadeiro pavor, porque não sabemos como vamos honrar os nossos compromissos assumidos em cima daquilo que nos é de direito, que é o pagamento daquilo que pelo trabalho que a gente vem realizando. Então, não queremos, e o funcionalismo não vai levar a culpa, a responsabilidade de tentar salvar o Estado. Há outros recursos, a gente sabe que a renegociação com relação à dívida do Estado com a União, a gente ouve falar muito no combate à sonegação, o combate à isenção que são dados pelas grandes empresas, pelos grandes rumos, são algumas alternativas que podem trazer um alento para o Estado, um equilíbrio nas contas a ponto de se pagar corretamente todo o funcionalismo. Então fica o chamamento para que toda a sociedade gaúcha, a sociedade aqui do Vale do Taquari, manifeste apoio a essa que é uma manifestação ordeira, que tem tempo programado, 3 dias agora, talvez lá em setembro, se não houver pagamento, uma nova paralisação de 4 dias. Mas é isso, estamos na luta e esperamos contar com o apoio de vocês. Eu volto na próxima semana. Obrigado, Gilson. E veja a seguir, o Brasil envia primeiro nanosatélite ao espaço, a previsão do tempo e a peça Aurora da Minha Vida do projeto Portal Cultura. O primeiro nanosatélite do Sistema Espacial para pesquisas com nanosatélites da Agência Espacial Brasileira, em parceria com universidades, foi lançado nesta quarta-feira pela agência japonesa às 8h50 da manhã e está a caminho da Estação Espacial Internacional, em órbita a uma distância de 330 a 430 quilômetros da Terra. O satélite de pequeno porte está a bordo da cápsula japonesa HTV-5, que leva também suprimentos e materiais de pesquisa para o laboratório espacial. A previsão é que a cápsula seja acoplada à estação na próxima segunda-feira, quando as duas estiverem com as órbitas ajustadas. O nanosatélite estará em órbita da Terra no final de setembro ou no início de outubro. O estudante de Engenharia Aeroespacial da Universidade de Brasília, o Breno Popov, um dos jovens que ajudaram a criar e a montar o artefato, disse que o desafio é provar a capacidade dos pequenos satélites na transmissão de dados. O objetivo é que o pequeno satélite seja capaz de receber e devolver mensagens que podem ser baixadas em qualquer lugar do planeta. A agência brasileira
investiu R$800 mil neste nanosatélite. A cápsula, que também transporta suprimentos e material de pesquisa, chega à Estação Espacial Internacional na próxima segunda-feira. O satélite é o primeiro projeto do Sistema Espacial para a realização de pesquisa e experimentos com nanosatélites. Ele foi criado pela Agência Espacial Brasileira, junto com universidades federais. Também integram um projeto universidades dos Estados Unidos, da Espanha e da Itália. Veja como será a sexta-feira com o jornalista Rodrigo Nascimento e a previsão do tempo. Olá, esse é o Boletim do Tempo para o Redação Informativo, com a previsão para esta sexta-feira no Rio Grande do Sul e para o Vale do Taquari. E nessa sexta-feira a instabilidade tira uma folguinha. Nessa quinta, quem saiu à rua principalmente percebeu períodos de quase sol, períodos de nublado e aquele chuvisco e por alguns momentos a chuva mais forte também. Essa situação muda na sexta-feira, a chuva vai embora e a tendência é que hajam mais períodos de sol do que de nublado. Mas não é um alívio. A chuva deve retornar no fim de semana, mas isso é assunto para o próximo programa. As temperaturas também não ficam muito mais altas. Agora está fazendo um clima mais primaveril do que de verão, embora ainda estamos no inverno. As máximas ficam na casa dos 20 graus em todas as regiões. Vamos ver então como ficam os nossos municípios aqui no Vale. Lajeado, a sexta-feira amanhece com sol e nuvens. Possibilidade de mais sol do que nuvens. A mínima prevista é de 15 graus ao amanhecer e 24 graus à tarde. Em Arroio do Meio, mesma coisa. O dia amanhece com bastante sol, com períodos de nublado. A mínima prevista é de 14 graus e a máxima pode chegar aos 22 graus à tarde nesta sexta-feira em Arroio do Meio. Este foi então o Boletim do Tempo, nós vamos ficando por aqui e retornamos na próxima edição do programa com a previsão completa para o fim de semana. Você, claro, não vai perder. Até lá! Obrigado, Rodrigo. Neste domingo, o projeto Portal Cultura promove em Lajeado a apresentação da divertida peça Aurora da Minha Vida. Encenada pelo grupo Vertigem, de Pouso Novo, o espetáculo está programado para as 8 horas da noite no Teatro do Sesc, na Rua Silva Jardim 135. Os ingressos para conferir o espetáculo podem ser retirados previamente junto ao setor de atendimento ao cliente do Sesc, mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível, que é revertido às entidades sociais cadastradas junto ao programa Mesa Brasil. A história, que se passa dentro de uma sala de aula, em uma escola dos anos 70, é baseada na própria experiência do autor como aluno e professor. Dividida em vários quadros, a peça mostra as relações e conflitos entre alunos e professores e o sistema escolar repressor e antidemocrático de uma maneira leve e divertida. Tudo vem à tona nos personagens denominados por suas características ou funções: o diretor, o padre, o professor e os alunos quieto, gorda, adiantado, gêmeas, órfão, puxa-saco e bobo. Um tempo de grandes revoluções, de desejo, de liberdade e de muita palmatória para o próprio bem. Uma obra sobre a crueldade das relações, mas envolvida numa capa de poesia criada pelo humor muito singular de Nau e, sobretudo, pelo ângulo saudoso através do qual ele enfoca o seu passado. O projeto Portal Cultura incentiva o desenvolvimento do teatro no Vale do Taquari, propondo um espaço para que os grupos mostrem o seu trabalho, aproximando-se do público e difundindo a arte local. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3714-2266. E a campanha de sensibilização marca o Dia Mundial Humanitário. Quem traz a informação é Carolina Rocha. Onde quer que vá, Mirelle leva na memória a violência que presenciou em seu país natal, a República Democrática do Congo, na África. Por causa de diferenças políticas, um grupo de rebeldes armados invadiu a casa da família. A tia dela foi violentada. Eu estava aí na minha casa, mas eu entendi
de longe, as pessoas que estavam chorando, que estavam falando, não fazia isso, mas eu entendi, mas minha tia que estava chorando, não fazia isso. Nesse momento, minha tia estava violenta sexualmente, né? Eu voltei, eu fugi. Seguindo os passos de uma irmã, Meirelle usou todo o dinheiro que tinha para comprar uma passagem de avião para o Brasil. Eu penso também morar aqui, porque lá no meu país não pode voltar agora, hoje não pode, porque até agora tem guerra. O governo brasileiro recebe e protege refugiados do mundo inteiro, garantindo a eles documentos de identidade e carteira de trabalho para que possam recomeçar a vida no território brasileiro. Para isso, é preciso que o refugiado solicite o reconhecimento legal da sua situação junto à Polícia Federal. O procedimento é gratuito e não exige a presença de advogado. Foi o que Meirelle fez com o apoio da Caritas, instituição da Igreja Católica que atua em parceria com o Comitê Nacional para Refugiados, CONARE, ligado ao Ministério da Justiça. É o CONARE que decide se um imigrante pode ser considerado refugiado e ganhar visto de residente no Brasil. Um refugiado, diferente do migrante econômico, é toda pessoa que precisa sair do seu país por um fundado temor de perseguição. Então são pessoas que precisam deixar o seu país para salvar a própria vida. Depois de passar por entrevistas com o governo brasileiro, Meirelle agora espera o resultado do processo. Enquanto isso, trabalha como tradutora, ajudando outros refugiados. A irmã de Meirelle, Mimi, está há mais tempo no Brasil, 1 ano e meio, e trabalha em um restaurante de Copacabana. Faz uma semana que conseguiu o Registro Nacional de Estrangeiro. Com muita emoção, ela lembra da família que teve que deixar para trás e comemora. Agora vai poder pedir a vinda dos filhos e do marido. Eu estou muito alegre, muito feliz, muito, porque agora vou ver minha filha aqui no Brasil, meu marido aqui, viu? Este foi o Redação Informativa desta quinta-feira, 20 de agosto. Na sequência veio o Papo de Boleiro. Nós temos a edição inédita nesta sexta-feira, 6h30 da tarde. A nossa programação você pode conferir também no www.tvinformativo.com.br. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.